Curiosidades insanas de Gana, um país fascinante da África. Esse povo gasta mais num funeral do que num casamento. E se você se atrasar, leva multa. Mas calma, isso ainda não é o mais insano. Em Gana, existem tambores que falam. Isso mesmo, os tambores mandam mensagens como se fossem o WhatsApp da floresta e eles são usados até hoje. Mas por trás dessas curiosidades insanas, existe um país com uma das histórias mais poderosas da África. E hoje você vai mergulhar numa cultura tão intensa que parece de outro planeta. E claro, se você ama ver o mundo por um ângulo que ninguém mostra, já se inscreve agora, porque aqui a gente vai até onde os outros nem se atrevem. Localização e geografia de Gana. Preparado? Então vem comigo e vamos direto pro vídeo. Antes de explorar as tradições mais incríveis de Gana, é importante entender exatamente onde esse país está localizado. Gana fica na África Ocidental, fazendo fronteira com Togo a leste, Burkina Faso ao norte, Costa do Marfim a oeste e o imenso Oceano Atlântico ao sul. Sua costa é banhada pelo histórico Golfo da Guiné, um trecho de mar que guarda segredos, lutas e histórias que marcaram o mundo. Com uma área de pouco mais de 238 mil km², é menor que o estado da Bahia. Hoje, Gana abriga cerca de 35 milhões de habitantes e mais de 58% da população vive em áreas urbanas, onde a modernidade se mistura com tradições milenares. Antes de se chamar Gana, essa terra era conhecida como a Costa do Ouro. A riqueza cultural e linguística. Por um motivo óbvio, havia ouro por todo lado. O nome Gana significa literalmente rei guerreiro e faz justa força de seu povo. O inglês é o idioma oficial, mas o país é uma orquestra linguística com mais de 80 línguas locais. As mais faladas são o Twi, o G, o e o Dagbani. Cada região tem seu dialeto e sua própria maneira de se expressar, inclusive nas músicas, danças e até nos povos africanos que passam sabedoria de geração em geração. Mas o que realmente diferencia Gana é o profundo respeito que o povo tem por suas raízes, seja na forma como vestem, falam, cantam ou enterram seus mortos. Os dançarinos do caixão, celebrando a vida na morte. Dancing Palubiarers. Já ouviu falar nos dançarinos do caixão? Sim, esse meme global surgiu de Gana, mais especificamente da empresa Dancing Palubiarers. Eles oferecem um serviço inusitado, carregam caixões em funerais com coreografias incríveis. Celebração da vida. Esse show dançante é um extra que pode ser contratado pelas famílias para transformar a despedida em um momento de celebração da vida. Foi em 2017 que uma das performances viralizou e se espalhou pelo mundo. Hoje eles são praticamente ícones culturais da internet. Caixões de fantasia, a arte final da vida. E falando em despedidas únicas, Gana é o país onde até a morte tem personalidade. Isso porque lá existem os famosos caixões de fantasia, mas esqueça o caixão tradicional. Aqui ele pode ser em forma de peixe, carro, avião ou até garrafa de refrigerante, dependendo da vida da pessoa que morreu. Esses caixões são verdadeiras obras de arte feitos sob encomenda e pintados com cores vivas. Às vezes demoram meses para serem construídos, mas para os ganês vale a pena cada detalhe. O caixão precisa contar uma última história, a história de quem partiu. O Lago Sagrado dos Crocodilos. Guardiões espirituais. Em um pequeno vilarejo chamado Paga, no norte de Gana, existe um lago que parece saído de um conto místico, o Lago Sagrado dos Crocodilos. Mas esses répteis não são vistos com medo, muito pelo contrário. Os moradores acreditam que os crocodilos guardam as almas dos antepassados da aldeia. Lago Bozuntvé. Ainda sobre o lado místico ganês, existe apenas um lago natural em todo o país e ele é absolutamente especial, o Lago Bzontué, que se formou dentro de uma cratera criada por um meteorito há mais de 1 milhão de anos. Para os Ashanti, esse lago é sagrado. Dizem que quando alguém morre, sua alma vem até aqui para se despedir da deusa Asiá, a entidade da fertilidade e da terra. E o mais curioso, quando um ancião importante morre, às vezes um crocodilo também morre no mesmo dia, como se acompanhasse a alma em sua partida. Coincidência ou mistério? Por lá é certeza que esses animais são mais que criaturas, são guardiões espirituais. A estrutura tradicional de poder. Imagine um país onde reis e chefes tradicionais ainda têm voz ativa. E não estou falando de contos antigos ou mitos africanos. Em Gana, ainda existe uma estrutura hierárquica tradicional de monarcas e líderes locais que funciona em paralelo ao governo moderno. Esses chefes não são apenas figuras decorativas, são guardiões das tradições, da identidade cultural e da coesão tribal. Alguns têm status de nobreza, outros são verdadeiros reis reconhecidos oficialmente.
Todos esses líderes se reúnem sob uma organização nacional conhecida como a Casa Nacional de Chefes, respaldada diretamente pela Constituição do país. Ou seja, é algo oficial, respeitado e influente. E sim, eles têm peso real em decisões culturais e sociais. Os monarcas de Gana. Togbi Afed 14. Líder do estado de Assogli, figura respeitada e influente nas decisões culturais e sociais do país. Togbi Ozei, chefe da região de Godu, mantém vivas as tradições e a identidade cultural de seu povo. Gariba, soberano do reino de Dagbon no norte do país, guardião das tradições e da coesão tribal. Azantene, o monarca dos Achantes, Otunfu Nana Ozei Tutu II, sentado em um imponente trono dourado, símbolo da riqueza e do poder histórico de seu povo. Entre esses monarcas, nomes como Togbi Afed 14 do estado de Assogli ganham destaque. Também estão na lista figuras como Togbi Ozei da chefia de Godu e Gariba soberano do reino de Dagbon no norte do país. Mas talvez o mais emblemático de todos seja o monarca dos Achantes, um império que deixou marcas profundas em toda a região. O ritual Dipo, tradição e controvérsia. E agora algo tão fascinante quanto controverso, o ritual chamado Dipo. Praticado pelo povo Odumai e Krobo no leste do país, o Dipo é uma cerimônia de iniciação de meninas que já passaram pela puberdade. Durante o ritual, elas aprendem sobre vida familiar, maternidade, culinária, sedução e até como tratar os maridos. Mas o ponto polêmico é que elas precisam passar por testes para provar que não são mais virgens e só assim são consideradas aptas para o casamento. Apesar de ser um costume cultural respeitado por muitos, o Dipo também é alvo de críticas, especialmente de grupos que lutam pelos direitos das mulheres. Maravilhas naturais de Gana. Cupinzeiros gigantes. Se você acha que só as cidades têm arranha-céus, espere até conhecer os cupinzeiros gigantes do norte de Gana, chamados de ninhos epígios. Esses verdadeiros monumentos da engenharia natural podem chegar a 8 metros de altura, como se fossem catedrais feitas por cupins arquitetos. Mas o mais impressionante, eles são orientados para o norte, com precisão quase científica, para manter a temperatura interna estável. Um milagre da natureza africana que muitos nunca ouviram falar. Gastronomia exótica. Larvas de palmeira. E se eu te dissesse que em Gana larvas são uma iguaria? Pois é, elas nascem dentro de palmeiras apodrecidas e são preparadas fritas ou assadas, como se fossem petiscos exóticos. Mas além do sabor, essas larvas têm outro papel surpreendente. Elas são usadas na medicina tradicional para tratar feridas. Tempero inusitado. E agora vem talvez o maior choque cultural até aqui. As fezes de roedores são usadas como tempero em algumas regiões de Gana. Pode parecer bizarro, mas sim, elas são secas, moídas e adicionadas a sopas, com sabor forte e defumado que muitos locais apreciam. Os tambores que falam. E agora, prepare-se para uma das tradições mais incríveis da África Uau. Os talking drums ou tambores que falam. Sim, eles literalmente falam. Em Gana, especialmente entre os povos Akan e Aante. Os Atumpan são tambores usados há séculos para se comunicar a longas distâncias. Eles imitam a linguagem falada usando tons diferentes para formar frases, avisos e mensagens completas. É como se cada batida fosse uma palavra, cada pausa um ponto final e cada ritmo uma mensagem codificada. Antes de existir o WhatsApp, SMS ou telefone, as florestas ganesas já estavam conectadas. Um tambor tocado no topo de uma colina podia enviar uma mensagem que viajava por mais de 30 quilômetros, sendo passada de vila em vila. A tradição Trokosi. Mas nem toda a tradição em Gana é bela ou pacífica. Algumas despertam debates, conflitos éticos e lutas por justiça. Durante séculos, entre certos grupos do Volta Redon, existiu uma prática chamada Trokosi, uma tradição religiosa ligada ao culto dos fetiches ou divindades locais. O que é Trokosi? Famílias que cometeram um crime espiritual, como adultério, roubo ou quebrar tabus, eram obrigadas a entregar uma menina virgem da família ao sacerdote como forma de redenção. Essas meninas, geralmente entre 8 e 15 anos, eram levadas a santuários e forçadas a viver em servidão espiritual, sem liberdade, sem escola, sem escolha. Situação atual. A prática foi oficialmente proibida por lei em 1998, mas relatos indicam que ainda ocorre secretamente em algumas regiões remotas. ONGs como a International Needs e a FOCA ajudam a resgatar essas meninas e oferecer reabilitação. Estima-se que mais de 3.000 mulheres ainda possam estar vivendo sob esse sistema. Poligamia em Gana. Você sabia que a poligamia é legalizada em Gana e ainda faz parte da cultura de muitas comunidades tradicionais do país? Sim, em várias regiões,
Principalmente nas zonas rurais, é comum encontrar homens com 2, 3 ou até mais esposas. Mas por que isso acontece? Em muitas etnias, como os Dagombas e Ashanti, a poligamia tem raízes profundas. Ela era símbolo de riqueza, prestígio e responsabilidade. Ter várias esposas mostrava que o homem era capaz de sustentar uma grande família, o que era uma forma de status. Além disso, nas culturas matrilineares, como a dos Ashanti, os filhos pertencem à linhagem da mãe. Ou seja, mesmo com várias esposas, cada núcleo familiar continua com sua própria identidade e herança cultural. Mas atenção, a poligamia em Gana não é obrigatória nem generalizada. Nas cidades e entre os mais jovens, o casamento monogâmico é mais comum hoje em dia, principalmente entre cristãos. Só que nas comunidades muçulmanas e tradicionais, a prática segue firme e é até protegida por lei. A manteiga de Carité e o vilarejo Nzulezu. Manteiga de Carité. E por falar em tradição, as mulheres ganesas há séculos dominam a arte que se espalhou pelo mundo, a produção da manteiga de Carité, usada para hidratar a pele, tratar o cabelo e até em medicamentos naturais. Essa manteiga é feita a partir das nozes da árvore de Carité, um verdadeiro presente da natureza. Mas nem tudo são flores. Muitas dessas árvores estão sendo derrubadas por homens para uso comercial, o que está deixando centenas de mulheres sem fonte de renda. Um verdadeiro choque entre tradição e ganância moderna. Nzulezu, a vila sobre palafitas. Agora, se tem um lugar que você precisa conhecer, é Nzulezu. Nzulezu é um vilarejo construído completamente sobre palafitas no coração do lago Tadane. A única forma de chegar até lá é de canoa, remando lentamente por entre manguezais. Até que, como num passe de mágica, surgem as casas de madeira sobre a água. Aqui não existem ruas, apenas canais. História e política. Castelo de São Jorge da Mina. O Castelo de São Jorge da Mina, construído pelos portugueses no século XV, é o edifício europeu mais antigo da África subsaariana. Ele começou como entreposto comercial, mas depois se tornou um ponto da rota do Atlântico de escravos. É um lugar que carrega nos seus muros os sussurros tristes de milhares de vidas. Estabilidade política. Enquanto muitos países ainda lutam com golpes de Estado e ditaduras, Ga surpreende o mundo com sua estabilidade política. Desde 1992, quando a nova Constituição foi adotada, o país tem feito eleições democráticas com alternância de poder pacífica. Sim, presidentes vão embora e passam o bastão na boa. Futebol, paixão nacional. Quando o assunto é esporte, o coração ganês bate mais forte pelo futebol. A seleção nacional, conhecida como os Black Stars, é uma das mais respeitadas da África. Já participou de 4 das últimas 5 Copas do Mundo, incluindo a de 2022 no Catar. Nomes como Abedi Pelé, Anthony Yeboah e Michael fazem parte da história do país. Accra, a capital em crescimento. A capital de Gana é Acre. Accra, uma cidade que pulsa energia e crescimento. Com cerca de 2 milhões de habitantes só dentro da cidade e mais de 5 milhões na região metropolitana. Acre é o destino de milhares de imigrantes internos vindos das áreas rurais em busca de empregos e melhores salários. A cidade cresce tão rápido que nos próximos 10 anos espera-se um aumento de mais 1 milhão de pessoas. Mas com esse crescimento acelerado, veio também um problema sério: poluição do ar. O clima é quente, seco e com pouca variação. Máximas de 48º em março e mínimas de 17 em agosto. Quente como a hospitalidade do povo ganês, mas com ar mais carregado. Tradições corporais e culinária. Marcas na pele. Agora, voltando no tempo e mergulhando nas tradições profundas de Gana e de boa parte da África, 2 práticas culturais ainda dividem opiniões, mas carregam significados intensos: a circuncisão e a escarificação. A primeira simboliza a passagem da infância para a vida adulta, um verdadeiro ritual de transformação. Já a escarificação é uma arte na pele com valor espiritual. Entre o povo, por exemplo, acredita-se que a alma habita a cabeça e por isso a pele é marcada com símbolos que protegem contra maus espíritos ou celebram momentos importantes da vida, como o nascimento, o casamento ou até a morte. Sabores de Gana. Se tem algo que define bem Gana, é o sabor. A culinária ganesa é uma verdadeira explosão de sabores intensos e picantes, misturando ingredientes locais com influências europeias e até indianas. Prepare o paladar, porque aqui a comida fala com força. Inhame, mandioca, milho, feijão, banana da terra e arroz são os pilares da cozinha. Mas o que realmente dá vida aos pratos são os ensopados encorpados, geralmente à base de tomate e temperados com peixe e pimenta. Desafios modernos de Gana. Produção de cacau.
Gana é o segundo maior produtor de cacau do mundo, responsável por cerca de 20% de todo o cacau que chega ao planeta. A economia gira em torno dessa plantação. Milhares de famílias sobrevivem disso. Mas o que poucos sabem é que essa riqueza está ameaçada. Galamsey. A plantação de cacau vem sendo invadida por mineradores ilegais que procuram ouro em áreas rurais, destruindo hectares inteiros de árvores e contaminando rios com mercúrio. Esse processo é conhecido como Galamsey, uma mineração não regulamentada que já destruiu áreas imensas de cultivo e afeta a produção nacional. Fast Fashion. Outro drama moderno em Gana é causado por roupas. Sim, roupas. O problema da fast fashion não para na vitrine. Toneladas de roupas descartadas por grandes marcas acabam sendo enviadas para cidades como Accra. Lá, essas peças criam verdadeiras montanhas de lixo têxtil, algumas com 19 metros de altura. A diversidade étnica e natural de Gana. Com mais de 100 grupos étnicos, Gana é um verdadeiro mosaico cultural. Apesar de cada grupo ter seu próprio idioma, muitos falam línguas da mesma família linguística, o que ajuda na comunicação. Os ganeses, grupo cultural dominante, tens que remontam aos nômades da Núbia, que migraram para o sul e fundaram impérios entre os séculos X e X. Eles não apenas sobreviveram, dominaram a região. Um desses impérios foi o poderoso Império Asante ou Ashanti, fundado em 1670. Eles têm uma cultura matrilinear, ou seja, a herança vem da linhagem da mãe. Isso determina quem herda terras, cargos e títulos. A língua oficial da região é o Asante Tui, falado por mais de 9 milhões de pessoas. E não é uma língua qualquer. Ela tem tom musical, harmonia entre vogais e sons nasais únicos. E aí, você já teve a chance de visitar Gana ou ainda sonha em conhecer esse país incrível? Me conta nos comentários qual mais te surpreendeu ou qual curiosidade te pegou de surpresa. A gente se vê na próxima aventura.